Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa nosso, Papo Cabeça, comigo, Rogério Santos, meu irmãozão Benedito Furtado, nosso decano da Câmara de Santos, e hoje nós temos a honra aqui de receber o professor Dr. Luiz Fernando Mocelin, né, uma pessoa fantástica, professor da Unisantos, né, doutor em Relações Internacionais pela Unifesp e também pela Johns Hopkins University nos Estados Unidos. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui. Nós vamos hoje falar uma questão que é grave no contexto do mundo na atualidade, que é essa guerra Irã, Israel e Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É um prazer enorme, né, estarmos aqui trocando essa ideia, né? Eu acho que de um tema tão relevante hoje, não só para o mundo, mas que tem reflexos também sobre o Brasil, né? Então eu agradeço enormemente estar na companhia de vocês, a nobre companhia. Né? Fica à vontade. Primeiro, cumprimentá-lo, né? Ficar na frente de dois corintianos é complicado, né? Mas, como bom São Paulino, eu estou acostumado a bater em vocês, né? Meu irmão querido, brincadeira à parte, eu queria, Luiz, permita-me chamá-lo de Luiz, já que eu tenho idade, eu acho que quase de ser seu pai. Luiz Fernando, eu queria te desejar aí um sucesso nesse nosso papo, né? Esse é um assunto candente, né? Quente, que divide opiniões, né? Permeia ideologias, permeia crenças filosóficas, crenças religiosas, enfim. E a gente tem que, na realidade, mas tem que se falar sobre isso, né? A humanidade precisa discutir seus dramas, né? Seus acertos, seus desacertos, né? E suas feridas, né? Então, espero que a gente faça uma boa conversa aqui nesse tema tão candente, né? Faremos. Fique à vontade. Fique à vontade, professor. Eu acho que, né, antes de tudo, além de agradecer a oportunidade, esse talvez seja um momento da gente refletir, né, as causas do que tem acontecido, não somente no Oriente Médio, né, mas o Oriente Médio ele reflete algo que está se passando pelo mundo. Né? O mundo a gente tem visto placas tectônicas se movendo. Né? De um lado você tem a ascensão chinesa, de outro você tem um descenso, ainda que em slowdown, ou seja, algo soft dos Estados Unidos, que não está aceitando esse momento. Né? O Trump é reflexo disso, inclusive. Ao mesmo tempo você tem países como o Brasil, como a Índia, a própria África do Sul, né, que está aí tentando um novo lugar ao sol no mundo, algo que a gente não via desde 1970, né, quando se tinha vários países ali tentando um lugar ao sol nas relações internacionais, na economia internacional. E obviamente que o Oriente Médio, ele é talvez a região mais quente, onde as coisas acontecem numa velocidade mais rápida. Né? E a questão iraniana ela é central hoje. Por quê? Porque você tem o Irã sendo talvez o último bastião, o último grande país daquilo que, né, os orientais, se a gente pode colocar assim, Rússia, China, Coreia do Norte e o Irã, talvez ele é o último ali na região que ainda está de pé. Né? Por outro lado, você tem, desde a criação do Estado de Israel em 48, né, um grupo que vai liderar esse Estado, que são os sionistas. O que é o sionismo? É uma política, uma ideologia baseada num colonialismo, né, em uma determinada região, que era a antiga Palestina. Se você olha, inclusive, na contracapa da Bíblia, lá não tem Israel, lá tem a Estado da Palestina, Palestina enquanto terra. Né? E no final do século XIX, visando a encontrar uma saída, né, para a perseguição aos judeus, especialmente no leste europeu, por exemplo, da onde que vem o Netanyahu e o pai dele? Né? Milikovski é o nome original da família dele, não é Netanyahu, depois vai mudar. Vem de onde? Vem da Polônia. Theodor Herzl, o criador do sionismo enquanto movimento político, na antiga Rússia, né, czarista. Então, criou-se uma válvula de escape para a perseguição aos judeus na Europa, e lá foi escolhido, na Palestina, desde o início do século XX, desde a declaração de Balfour, o papel britânico, né, enquanto protetorado, a Palestina protetorado britânico, ali criou-se o quê? Uma saída para eles migrarem.
E a partir disso você vai ter uma onda de colonos que lá vão se estabelecer, num primeiro momento comprando terras, né? Mas após a criação do Estado de Israel em 48, você vai ter a criação de um Estado que agora vai praticar com medida de Estado, política de Estado, o quê? A limpeza. Várias declarações, inclusive, do próprio Herzl, né, dizia isso, que era necessário criar um ambiente em que somente judeus controlassem todas as esferas da vida social. Isso não é algo errado, porque a gente vê várias teocracias, como o Irã, que também fazem isso, mas fazem de uma forma o quê? A respeitar certas minorias. E o que a gente vê em Israel é totalmente o contrário. Você tem leis, por exemplo, que estão vigorando hoje, né, que declaram que para você estar em Israel você tem que ser judeu, para você ter residência, para você comprar uma casa, para você poder trabalhar, ter a cidadania, você tem que ser judeu obrigatoriamente. Ou seja, uma população árabe que está naquela região, naquele país especificamente, chamado Israel, não tem acesso à cidadania ou a uma cidadania de segunda categoria, terceira ou até 20ª. Né? Então, à luz disso, você tem o quê? A ideia do Netanyahu, do Ben-Gvir, ou seja, do Smotrich, de vários outros políticos aí de uma linha dura israelense, do partido Likud, né, de tentar criar a grande Israel. A Israel antiga, a Israel lá dos tempos de Salomão, que é uma Israel que perpassa a fronteira do Líbano, da Síria, do Iraque, chegando ao Irã, pegando partes da Turquia. Só que nesse sentido você tem outros estados que estão ali que vão querer o quê? Se defender, que não vão aceitar essas medidas. A grande questão é que você tem, né, Israel tendo essa política, né, de Estado, de promover tanto a colonização das terras palestinas, Gaza e o West Bank, ou seja, a Cisjordânia, e ao mesmo tempo você tem uma forte atuação nos Estados Unidos, né, que desde 48 é o grande financiador, aquele que dá suporte a todas as investidas de Israel, seja ofensiva ou seja defensiva. Você tem uma instituição nos Estados Unidos chamada AIPAC, que vai reunir todo o grande lobby judaico-sionista nos Estados Unidos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que vão o quê? Fazer lobby junto ao Congresso americano, para que o Congresso americano aprove tudo o que Israel precisa para implementar as suas medidas. Tanto é que cerca de 97% dos representantes na Câmara dos Representantes e senadores no Senado nos Estados Unidos são financiados com o dinheiro dessa instituição. 97%? 97%. E o que isso Eu sabia que era alto, mas não tanto. Exatamente. As pessoas não têm, às vezes, muita noção da gravidade que é isso. Né? E isso faz com que o Congresso americano aprove pacotes e pacotes de envio de armas, de ajuda financeira, né? De um verdadeiro resgate às lambanças que Israel faz no Oriente Médio. Né? Então tem esse grande pano de fundo, né, envolvendo a relação Israel e Estados Unidos. E é uma coisa gozada, porque se você olhar nos últimos tempos, desde 2016, né, quando o Trump chega a primeira vez, uma das primeiras medidas foi ter mudado a embaixada de Tel Aviv para Israel. E, inclusive, né, o dono da residência, que é um judeu americano israelense, da embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, ele fez questão de literalmente indisponibilizar aquela residência que era a embaixada para que nunca mais volte. Ou seja, há uma política deliberada, né, de fazer com que os americanos se sujeitem a isso. Né? Muitos autores, como aí o Saleh Nasser, que talvez é um dos grandes estudiosos, né, dessa temática específica, ele diz muito claramente que é um parasitismo. A sociedade americana está refém por conta desse lobby da AIPAC, por conta dos bancos, por conta da mídia, né, que adota um lado conservador de apoio restrito a Israel, que faz com que a sociedade americana, muitas vezes não interessada num conflito que nem a gente vê hoje, ela acabe tendo que interferir às custas dos interesses americanos, à custa de vidas, né, de americanos que estão voltando em caixões, né, e à custa do dinheiro dos contribuintes para enviar armas e as consequências negativas todas para os Estados Unidos e para o mundo. Então, esse conflito hoje, né, acho que a gente tem que começar a conversa já com essa frase, esse conflito hoje não é dos americanos. Sim, isso está muito claro. Né? Mas eles estão pagando a conta e se desgastando. Né? Mas só pagam a conta porque elegeram o Trump, né? A gente vai chegar lá. Eu acho que isso é um reflexo, né? Acho que isso tem um reflexo muito grande de algo que já vem acontecendo na sociedade americana, que a gente vai chegar lá. É bem isso, né? Já teve vice-presidente dos Estados Unidos que foi indicado pela comunidade judaica, né? Só a gente não faz muito tempo.
Esse é um tema, por isso que eu digo, isso é um tema extremamente complicado, né? Nada contra, né, o povo judeu. A gente sabe perfeitamente que se existe um povo que foi perseguido no planeta, né, o povo mais perseguido no planeta foi o povo judeu. Né, desde a época lá da diáspora, vendo naquele tempo. Até ninguém queria judeu nas suas terras, né? E o que se fazia, quantos não foram para a fogueira, né, na Península Ibérica, enfim. Então a gente precisa entender, né, este lado, eu entendo este lado, né? No entanto, né, no que se transformou o sionismo, né, que aí você coloca muito bem, né, as pessoas, para entender, precisa, na realidade, as pessoas, eu sou contra, o cara é contra o povo judeu. Ninguém tem nada contra o povo judeu. A gente é contra o sionismo, né? Sim. O sionismo é uma máquina avassaladora, né, de buscar a expansão, né, territorial do seu povo, que não tem, apesar que quantas expansões já aconteceram no planeta e caíram por terra, né? E sem a menor sombra de dúvida, dentro do próprio Estados Unidos, né, a gente observa que eles, lá já, boa parte da mídia, sabe que hoje, né, o governo americano, o Trump, está servindo, né, eu diria que de boi de piranha, usando um termo bem vulgar, né, para Israel. Né? Porque se não fosse, fez o que Israel pediu. Até comprovadamente, né? Dias antes ele teve nos Estados Unidos, sentaram a portas fechadas, o que não é habitual, que 15, 20 dias depois ele está lá invadindo, junto com Israel, invadindo o Irã. Né? Enfim, então o buraco é mais embaixo realmente, né? Enquanto eles não fizeram, enquanto isso, eles sustentam duas frentes, né? Uma frente para continuar massacrando o Líbano, massacrando a faixa de Gaza, né? Massacrando internamente o que eles já sentem como dominados, os dominados que era o pessoal do restante da área ali eu diria, da Palestina, né? Porque o que eles querem é a Palestina como um todo. Toda aquela área e depois, né, a possibilidade de ampliar, se der, né, para ter um grande império, né, como os Estados Unidos vem montando, né, porque os Estados Unidos também não é bobo, né, os Estados Unidos no começo era desse tamanho. E com o tempo, só 6 estados americanos pertenciam ao México, né? Alguns ele comprou, outros ele invadiu, comprou lá o Alasca da Rússia, quer a Groenlândia agora, queria o Panamá outro dia, quer transformar o Canadá em mais um estado americano. Enfim, o que é isso? Eu tenho uma leitura disso, né? Na minha visão, eu acho que o império, todos os grandes impérios ruíram, né? O último foi o Império Britânico, né? Enfim, mas o Império, sei lá, começando pelo Império Romano, quem diria, né, que o Império Romano ia ruir, né? Mandou no planeta inteiro e tantos outros, né? Eu acho que o Trump, com toda a imbecilidade dele, ele percebeu que o Império Americano estava ruim, né? Tava por várias razões, né? Não é só, né, pela a prepotência deles levou eles a chegar nesse nível, né? E aí o medo não é nem da Rússia. Da Rússia o medo dele é só bélico, né? Mas hoje em dia o medo deles é da economia. E da economia chinesa, né? Que teve anos que cresceu mais de 20% no ano. Você lembra disso, né? 18, 19 e tal, né? O crescimento chinês é vertiginoso e hoje já domina. A China já domina, né? Eu diria que em termos de tecnologia já está à frente dos Estados Unidos e muita coisa, né? A gente sabe perfeitamente disso, né? Sim. E a China não tem base em lugar nenhum, né? Os Estados Unidos têm, se eu não me engano, eles têm sustentar algo em torno de 170 e poucas bases no mundo inteiro não é barato, né? Sustentar quase 65 mil, né, militares mundo afora, né? Manter base, como é que se diz, inclusive atômica em alguns países que ele mantém na Itália, né, que eles mantêm, né? Enfim, então eu acho que eles cresceram, né? Eu diria que, claro,
A minha visão é que eles começam a crescer. Minha visão não, é a visão real. Na Segunda Guerra, né? Eles são chupim, né? Então, é um povo chupim, né? Chupam inteligência, né? Vão buscar pessoas inteligentes em tudo quanto na Índia, em qualquer lugar do mundo que tiver gente inteligente, na Alemanha. O que eles se aproveitaram na Segunda Guerra Mundial de gênios da Europa para levar para lá, né? Enfim. Então, eu acho que eles começaram a entrar em declínio, na minha opinião, né? A gente já estava vendo isso notadamente, a China crescendo vertiginosamente, e eles, de certa forma, encolhendo, totalmente endividados, né? Talvez esta submissão que você coloca a Israel vá aprofundar mais o buraco. Esta é a minha opinião, né? Porque Israel... hoje o governo, né, de Israel, o governo de Israel hoje, esse povo do Likud, na minha concepção, né, eles vão arrastar os Estados Unidos, já arrastaram, né? Se o outro não acordar, se a sociedade americana não reagir, se o establishment americano não reagir, né, eu não sei aonde vai parar o planeta, né? Porque as repercussões, elas são gerais. E os iranianos estão mostrando uma capacidade de resistência, eu acho que nem eles acreditavam, né? Enfim, pelo menos essa a minha avaliação. Eu estou colocando mais ou menos o que eu avalio em tudo que eu tenho visto, né? Mas queria saber a sua opinião sobre essa questão do declínio do Império Americano. Essa é a primeira pergunta, né? A possibilidade do declínio do Império Americano. Quero que você fale um pouco sobre o isolamento, né? E a desconfiança, né? Eu diria que do planeta, né? O planeta está desconfiando até de si próprio, né? Os estados, né? Ninguém está confiando mais em ninguém, né? A OTAN esfacelou, né? A ONU está indo para o brejo, né? O que você acha, por exemplo? Estou chutando um monte de coisa. Esse conselho, né, de segurança, esse conselho de segurança, das Nações Unidas, né? Esse conselho de segurança, que na realidade todos são países atômicos. Todos, né? China, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra. Todos são países atômicos. Israel é um país que tem poderio, né, atômico, né? E na realidade, já destruíram a boa parte da possibilidade do Irã até produzir urânio para fins científicos, né? Enfim, eu não duvido que eles estavam querendo fazer a bomba deles para se prevenir, mas já destruíram, fizeram o que eles podiam fazer, o próprio Trump reconheceu isso, né? E mesmo assim querem devastar, né? Enfim, e com aval, nesse conflito, a gente descobriu que todos os países do Oriente Médio estão na mão deles já. Então era isso. E queria, por fim, que você falasse sobre os Estados Unidos e a América Latina, que a América é minha, né? Eles dizem que é dele, né? Era isso. Eu acho que a questão do colapso do poder americano no mundo já é real, né? A gente tem visto hoje, mais do que nunca, uma liderança totalmente arredia, né? Totalmente em colapso. O Washington, né, a capital americana, não está se entendendo mais, caçando pessoas internamente, o ICE, né? 20% da população economicamente ativa dos Estados Unidos são de imigrantes, né? É complicado você, né, agir dessa forma internamente, só para dar exemplos banais de que, né, a coisa degringolou dentro, fora, e o mundo está penando, né? Mas quando a gente olha do porquê que isso vem acontecendo, eu acho que é interessante a gente ter a visão de que vem dos anos 70. Né? Se no pós-guerra, em 45, os americanos aqui, eles recriaram as instituições internacionais, os acordos de Bretton Woods, o dólar como moeda reserva, né, o Fundo Monetário para ajudar países, primeiro na Europa, na reconstrução, e depois o restante do mundo em balanço de pagamentos, crises. Né, criaram o GATT, que depois virou a OMC, a mesma OMC que agora estão chutando, né, com as regras de comércio internacional. Né, os americanos eles passaram de 45 até 75, 30 anos aí,
que o Beluso, o Manusquera, enfim, o pessoal que estudou esse período chama de os 30 gloriosos. Né? A renda crescendo, os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos crescendo, é formado o G7 junto com o Japão, enfim, faz a tríade ali, América do Norte, Europa Ocidental e o Japão, e a coisa vai durante 30 anos, belezinha. Só que o grande problema é, os americanos eles entram naquilo que um sociólogo italiano, que eu admiro muito por sinal, Giovanni Arrighi, chama de crise sinalizadora da hegemonia. A crise sinalizadora vem nos anos 70, quando eles percebem, os americanos, que eles estão tomando um vareio no Vietnã. Uma guerra altamente custosa em termos financeiros, que vai gerar inflação, uma guerra altamente custosa em termos de vida, caixões sendo trazidos, soldados, né? Uma guerra extremamente custosa do ponto de vista político, e no final chegam ao Acordo de Paris, em que, né, declara o Vietnã ali liberto, né? Ho Chi Minh faz a revolução, os norte-americanos vão ter que seguir a vida. Só que isso tem consequência. Primeiro, a inflação internamente, no governo do Carter. Né? Segundo, essa inflação vai gerar uma crise de lucratividade nas empresas americanas, lá nos anos 70. Né? Qual que vai ser a saída? Né? Você tem um país ali nos anos 70 que no início da década começou a dialogar com os Estados Unidos e mesmo com o Brasil, né? Que é a China, que é o Mao Tse-tung. Né? Até 76 ele vai liderar esse processo de aproximação com o Ocidente. Depois que morre em 76, vem o grupo Deng Xiaoping, que vai sair vencedor internamente na disputa do Partido Comunista Chinês e que vai, a partir de 78, promover a abertura. E que abertura é essa? Atrair as empresas americanas que estavam com queda na lucratividade, com mão de obra barata, oferecendo mão de obra barata. Né? Naquela época, hoje já não é nem tanto. Hoje o salário mínimo do trabalhador chinês é maior que o brasileiro, até o do vietnamita, tá? Mas naquela época era muito barata. Você vai ter um mercado interno que, com as reformas que começam na região costeira e vai se interiorizando, começa a abrir para as empresas americanas um mercado consumidor gigantesco. E trazendo tecnologia. E aí está a sacada dos chineses. Você fazer o quê? As joint ventures. Empresas americanas, vocês querem mão de obra barato? Redução de custo, economia de custo hoje é curto prazo tudo, né? E vem dos anos 70 isso aí. E ao mesmo tempo o mercado consumidor, então vamos formar uma joint venture com empresas chinesas, que agora a gente está entrando na parada toda, né? Capitalismo, né? Só que com características chinesas. Esse é o socialismo chinês. Capitalismo de Estado. É um capitalismo de Estado. O que o Lenin falava lá no Estado da Revolução, o textinho dele clássico, é aquilo lá. Eu usei na minha tese de doutorado isso aí, né? E você tem ali, então, se estabelecendo o quê? Uma ida das empresas americanas do meio oeste americano, lá da Vale da Ferrugem, Detroit, né? Que é o grande exemplo. Acabou Detroit. Para a China. Sim, sim. Só que você tem aí 80, 90, 2000, 2010, 2020. São 50 anos, até o Trump chegar em 2016. Esses caras esquecidos. Virou uma economia do neoliberalismo nos Estados Unidos que tem winners e losers. Os winners estão nas costas, estudando muito bem, grandes empregos, tecnologia ou bancos, ou liderando as multinacionais americanas do exterior, que estão muito bem, obrigada, estão lucrando pra caramba, né? Mas a economia americana está em frangalhos, especialmente os losers do meio oeste, que não conseguiram se reinserir. Né? Que não conseguiram, que nem diz o Castel, se recolocar nas redes, né, de informação, que nem diz o Milton Santos, o sistema técnico-científico computacional. Ou seja, pessoas que vão passar aí, que perderam os seus empregos, os filhos nasceram, continuaram na mesma situação, e que vai chegar um cara, um outsider, um louco, né, e vai chegar e vai falar, olha, você está sem emprego porque nossas empresas estão lá. Você está sem emprego por causa da China, você está sem emprego porque os americanos estão drenando recursos, a OTAN, tem que pagar mais, né? Por causa dos imigrantes que estão vindo aqui tomando seus empregos. Ou seja, a gente quer fazer a América grande de novo para vocês. Esse é o discurso dele. É o lema dele. E o MAGA pegou. Uhum. A Hillary ganhou em votos, mais 2 milhões de votos a mais do que ele em 2016. Só que ela perdeu no colégio eleitoral. Só que o que fez a diferença para ele foi que a Hillary ganhou nas costas e ele ganhou nos Estados Unidos o meio oeste inteirinho. A grande questão é, para onde os norte-americanos vão, pode ser bom ou ruim para o mundo. Desde que esse sujeito assumiu, ele tem feito o quê? Medidas totalmente coercitivas contra o mundo. Você pega, por exemplo, a imposição de tarifas. A imposição de tarifas é algo totalmente anacrônico e totalmente contrário ao interesse americano, porque você imagina, ele quer trazer as empresas americanas de volta a produzir nos Estados Unidos. Uma reindustrialização para dar emprego para esse povo.
que elegeu ele. E ele quer impor tarifas porque as empresas americanas estão produzindo no Vietnã, na China, quer tirar essas empresas de lá para que elas voltem para os Estados Unidos e produzam aqui e as tarifas não contem no custo dela. Só que um chinês ou um vietnamita custa metade de um trabalhador americano, 1/3. Então é uma coisa anacrônica. Né? Ao mesmo tempo, ele coloca em xeque o quê? Tudo que os norte-americanos fizeram desde 1945. Você imagina que as tarifas estão tão baixas hoje, porque lá em 1947 eles criaram um GATT, que depois vai se transformar em OMC em 94, uma política de liberalização, né, das economias nacionais, o capital americano entrando no mundo inteiro, as empresas americanas entrando em todos os mercados para produzir, para vender, para fazer o que quiserem. Né? E agora é uma trava. E desconfiança deles. Desconfiança total. Só que a grande questão é, as placas tectônicas estão se movendo, que nem eu disse no início, porque você tem um país chamado China, que a cada 5 anos faz os seus planos quinquenais, a gente está no 15º hoje. Sim. E essas metas são religiosamente seguidas e são atingidas. Por conta do capitalismo de Estado. Por conta de você ter um sistema misto em que o Estado controla setores estratégicos, você tem grandes empresas estatais atuando nesses setores, e você tem uma abertura ao capital privado nacional e estrangeiro que não estão nos setores estratégicos. Sem dúvida. Que tem que entrar na China seguindo as leis deles, a regra deles, prazos de carência, ficar um tempo mínimo, o tipo de transferência tecnológica tem que ter, se tem ou não abertura de capital na Bolsa de Xangai ou Hong Kong. Ou seja, os chineses eles estão liderando um processo de tirar o último país da periferia do mundo, extremamente empobrecido. 80 milhões de pessoas viviam no campo na China em 1978. Hoje se inverteu. O maior processo de urbanização visto na história. Mais de 800 milhões de pessoas saindo da linha da pobreza. Né? Ao mesmo tempo, desenvolvendo setores de ponta, tais como inteligência artificial, satélites, carros. Né? O grande debate hoje é o quê? China e Estados Unidos, constelação de satélites. Starlink saiu na frente, os chineses já estão lançando. Como é que isso impacta o Oriente Médio e a América Latina? O Oriente Médio, porque a gente tem visto a ajuda que os chineses têm dado em termos de tecnologia para o Irã. Quando você tem um satélite chinês que está mapeando todas as bases americanas do Oriente Médio, os mísseis iranianos não têm capacidade sozinhos para descobrir aquelas bases. Os chineses estão dando todo... Eu até dei uma palestra sobre isso há umas 2 semanas atrás, com as fotos que eles tiraram, entregando para o Irã just in time. Ou seja, um avião americano posa numa base do Oriente Médio, sei lá, nos Emirados Árabes, os chineses já sabem e já comunicam. Ao mesmo tempo, você tem um navio espião, mas que, na verdade, que capta toda a frequência de rádio das Forças Armadas Americanas na região, no Estreito de Hormuz ali e tal. Ou seja, os chineses que estão, né, na linha de frente com o Irã, ainda que indiretamente, né, fornecendo todos os dados sensíveis para o Irã estar fazendo o que faz hoje. Bem na retaguarda, mas bem à frente. Exatamente. Então, é muito nítido, né, que todo o conflito que a gente vê hoje, Ucrânia, Rússia, Israel e Irã, mesmo aqui na América Latina, a questão do Maduro, tudo tem um pano de fundo. Os americanos querem conter a China de todos os lados. Venezuela foi petróleo. 1 milhão de petróleo enviado diariamente da Venezuela para a China. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia, você tem o Trump ali refratário em continuar ajudando o Zelensky, mas, por outro lado, sabe que se a Ucrânia cai, a Rússia e a China vão avançar ainda mais agora sobre a Europa, né, que é, digamos, né, o quintal deles natural, muito mais que a América Latina, na minha visão. Lá é, de fato, né, o quintal deles, aqui não. Né? E você tem no Oriente Médio, né, o Irã é um enclave. É o quintal deles por uma razão. Né? Porque a Europa é rica e eles sugam tudo. Bases militares, apoio político. Então, o que eu vejo, né, se eu pegar o Irã, né, Irã, Afeganistão e Iraque. Então, o Irã é visto como uma ameaça, mas não é uma ameaça. Por quê? Todo mundo fala, o Irã quer ter armas atômicas, a gente viu o Netanyahu dizendo isso o tempo todo, o próprio establishment americano, desde o Biden, o Obama nem tanto, mas a Hillary, quando secretária de Estado, também dizia que o Irã quer arma atômica, só que as pessoas não sabem uma coisa. Né? Início dos anos 2000, se eu não me engano, acho que foi 2003, Ayatollah Ali Khamenei, ele declara uma fátua. O que é uma fátua? O Irã é uma república teocrática, governada segundo as leis do Islã, né?
E, ainda assim, o Islã que é o mais moderado, porque você tem o Islã xiita e o Islã sunita. O Irã é o líder do movimento xiita, que tem uma série de moderações, né, nessa visão de mundo religiosa deles. E o sunismo está ali com a Arábia Saudita, que é mais o quê? Mais incisivo, tem a lei da Sharia impregnando, né, todas as relações na sociedade, a questão da mulher também, muito taxativos de não ter direitos básicos de qualquer mulher no mundo. Então o Irã é ela mais moderada do islamismo. Em 2003, de 2002 para 2003, Ali Khamenei declara uma fátua. O que é uma fátua? É uma lei religiosa que vai ter reverberações políticas e institucionais, dizendo o seguinte: o programa iraniano não é para fins bélicos. Nós queremos enriquecer o urânio, chegando a 60%, que é o que eles têm hoje. Para chegar daí para uma bomba, eles têm capacidade, né? Hoje já está 60. Você tem uma bomba, você precisa de 80, o enriquecimento, né, o processamento. 400 quilos de urânio enriquecido hoje, dá para fazer cerca de 6 a 7 armas atômicas. Mas no início dos anos 2000, Ali Khamenei diz: nós não queremos isso. Queremos a tecnologia para energia elétrica, para fins medicinais, e inclusive aceitamos que a Agência Internacional de Energia Atômica venha nos fiscalize. Vamos entrar no regime de não proliferação nuclear, que vem dado dos anos 60, né? Ou seja, vamos dar todas as garantias que nós não queremos ser um player desestabilizador da região. E, de fato, fez isso. Quando você olha, para finalizar esse ponto, que há 2 dias antes de matarem o Khamenei, os iranianos estavam em negociações com os Estados Unidos e com os europeus para entregar parte desse urânio enriquecido para fora, ou mesmo derretê-lo, para dar as garantias, e que a Agência Internacional de Energia Atômica voltasse a fazer um monitoramento, inspecionar a usina de Isfahan, ele deu um sinal claro: nós não queremos conflito, nós não queremos a bomba, a gente está aqui tocando o nosso rumo. 2 dias depois, começaram os ataques e o Khamenei foi morto. E vem toda a reação, porque quebrou-se a confiança. Né? Quebrou-se. Quando o governo americano propõe cessar-fogo e o chanceler iraniano diz: não vamos aceitar, mas vão entrar, que nem uma jornalista questionou ele, vão entrar em terra, boots on the ground no Irã. Né? E ele fala: tudo bem, a gente está esperando. Duvido. Uma incursão em terra são corpos voltando o tempo inteiro para os Estados Unidos. Seria um novo Vietnã. Saiu do controle. Sem controle nenhum. É esse o ponto, saiu do controle a coisa. Né? Para a América Latina, eu acho que o Trump está, nesse momento, muito refratário, porque o grande país da América Latina é o Brasil. Né? E um Brasil que teve há pouco tempo, né, a imposição das tarifas, e com o presidente Lula e todo o Ministério das Relações Exteriores, todo o pessoal do governo, né, bancando e tendo o quê? Moderação. Sabendo que o cachorro está latindo muito, mas não vai morder. E isso criou, do meu ponto de vista, o quê? Uma espécie de respeito do outro lado. Que todo mundo fala que ele só respeita, né, quem de fato é vencedor, quem de fato, né, se autoimpõe respeito. E o presidente Lula é alguém que se impõe um respeito muito grande. Muito grande. Né? Um cara que tem a história de vida que ele tem, uma das pessoas assim que eu mais tenho apreço. Do ponto de vista não só do ser humano, que é um ser humano, né, muito palatável, mas como liderança, né, de um país que sofreu um ataque desse, se manteve de pé e falou: dessa linha não vai passar, e a gente vai fazer tudo para amortecer isso. Então a América Latina é muito mais o Brasil do que a Argentina, que está com o Pires, né, do que mesmo a Venezuela, porque os venezuelanos também não se prepararam para uma coisa que estava latente. Já tem 2 economias aqui na América Latina, né? Essa é a nossa, né? Sim. A nossa é o México. Sim, exatamente. Então eu acredito que o mundo está passando por isso, né? E o Irã tem dado uma demonstração clara de que o eixo, né, o eixo oriental agora chegou. China liderando o barco, né? A Rússia ali com as suas armas, com a sua política, né, de conter os americanos da Europa. Você tem a Coreia do Norte, que querendo ou não ali também faz uma frente à Coreia do Sul e ao Japão, que tem bases americanas. Né? E aliás, e os já BRICS? viu quantas bases tem no Japão? O Japão é tomado, né? Eles saíram de lá. Eu levantei esses números. Os números são assustadores de bases que eles... Diz que Okinawa é um horror. Okinawa é tomada por bases americanas. 20 e poucos % do território porque é uma ilha, né? Okinawa é uma ilha, né? Sim. Enfim, e é tomada por base americana. Diz que eles estão
Pesquisa para tu ver, é coisa de doido a quantidade de bases que eles têm Tu acha, professor, que... E na Coreia do Sul também. Sim, e sim. na Coreia do Sul também. Sim. Tu acha que esse conflito no Irã, ele escala para um contexto mais global? Que é a grande preocupação hoje em dia combinar com uma guerra nuclear, alguma coisa? Eu acho que a gente está muito próximo disso. Eu acho que é esse o temor, né, das pessoas sensatas. Sensatas e, ao mesmo tempo, o temor de quem também foi insensato de querer atacar o Irã. Porque a retórica ela foi muito agressiva contra esse país. Só que esse país estava se preparando já para isso. Lógico. E estava se preparando, né, muito, né, na surdina, muito quietinho. Que nem eles mesmos dizem, a guerra, né, do ano passado já foi uma prévia, né, para eles mesmos se treinarem, ao mesmo tempo estabelecer relações com a China em termos tecnológicos, satélites, comunicações de um modo geral. Então eu acredito que hoje, né, o Irã se recusando agora a fazer um cessar-fogo... É porque eles não vão e parar. Ele tem recusado direto. Se recusou já mais de 5 vezes. Não vão parar. Eles estão deixando claramente o seguinte, isso aqui nunca mais vai acontecer. Quem tem que, veja bem, quem tem que decidir parar é quem começou. Que é o que eles falam, a gente quer que vocês digam, vocês, Estados Unidos, que essa guerra foi ilegal, que essa guerra é injusta. Como os americanos vão fazer isso, qual que é a estratégia deles? É continuar a revidar. E aí tem um senso lógico que, quando você começa a olhar os cenários, esse cenário pode extrapolar. Você pode ter, por exemplo, o Irã acabou de lançar agora, numa ilha no Oceano Índico, a mais de 4 mil quilômetros, um míssil. Um míssil balístico na base... Esses 4 mil quilômetros... Dos Estados Unidos com a Grã-Bretanha, né? Que nunca tinha feito. Chega a Londres, chega a Paris, Sim. chega a Madrid, chega a Roma. Ou seja, os iranianos têm um programa de mísseis altamente desenvolvido. Berlim. Altamente desenvolvido, e isso pode fazer com que se continue as hostilidades. Israel e os Estados Unidos estão atacando ainda. Sim. E o Irã está revidando em massa. Isso pode extrapolar. Então há um risco sério, um risco real de que, né, Israel, por exemplo, que tem a sua arma atômica em Dimona, né, possa cometer o erro de lançar um artefato contra, né, o Irã e aí a China e a Rússia virem em socorro. Então há essa questão. E segunda coisa que eu acredito que agora está mais do que claro também é que essa política de beligerância americana-israelense no Oriente Médio está com os dias contados. Porque o Irã não somente revidou contra Israel, e revidou em massa. Fez com que os israelenses, que muitas deles não têm culpa, passassem o que Gaza passou. Sua casa ser destruída, ficar na rua. Que a grande mídia não mostra, mas não Tel mostra. Aviv está destruída. Tel Aviv está destruída em outras cidades. Naquele primeiro conflito, você lembra que houve... Eles não danificaram praticamente nada no Israel. Agora estão danificando muito. Estão destruindo tudo. Está destruída. Estão destruindo tudo. É que isso não passa na Globo, não vai passar na Bandeirantes, mas eu que tenho acompanhado... Está tirando sossego, não é? Então eu acredito que há esse receio sim, e a resposta israelense... Muito parecida com Gaza, né? Ficou parecido com Gaza. Por isso que eu disse, né? Os israelenses hoje estão experimentando o que os palestinos em Gaza passaram. Né? Só que não parou por aí, e esse é o grande chave, né, de se entender essa questão. Os iranianos também atacaram o quê? Não somente as bases americanas nos países árabes da região, que são protetorados, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, você tem, né, a própria Arábia Saudita, que tem acordo militar com os Estados Unidos, né, que rivaliza com o Irã. Você tem, né, vários países que o próprio Iraque, né, bases americanas foram atacadas. E agora, qual que é a estratégia do Irã? Nós não vamos parar, porque isso aqui nunca vai mais se repetir. E nós vamos agora afetar aquilo que vai pegar o Trump na eleição de meio mandato, que é o quê? O valor do combustível. E a inflação. Vamos atacar as refinarias de petróleo de todos os países da região. Todas as refinarias de gás, todas as refinarias de óleo combustível de um modo geral. E vamos fechar o estreito. Se você olhar, o preço do petróleo disparou. O preço do gás, então, na Europa já está 30% mais caro. E a Rússia está batendo palma, né? Que está exportando muito. Exportou tanto petróleo agora. Gás. Exato. A ponto, né, de o Trump agora fazer o quê? Liberar 120 milhões de barris de petróleo do Irã, tirar as sanções deles. Para que esse estoque de petróleo, de energia, chegue no mercado, porque ele sabe que o que o Irã quer
é fazer com que o Trump perca agora a eleição de meio mandato e o Congresso americano se renove com democratas. É por isso que eles não querem parar. É uma guerra de atrito. E por mais que tenha chamado a cessar-fogo, os iranianos não querem. Não vai ter. Não vai ter. Porque o desgaste agora vai ser para outro lado, não é sobre nós. E eles montaram direitinho a cadeia de comando, né? Eles pensaram que mataram o cara, até o filho. Eu acho que o filho está até morto, que já tem outro no local dele. No lugar dele. Eu avertei. Eles não dizem quem é, não falam nada, não mostram, não aparece ele falando. Né? Eu acho que eles mataram, quando mataram os dois. Eles anunciaram que já morreu. Eles montaram uma estratégia mesmo, porque eles matam um, já tem outro, não tem como. Tu não acha que... Eu estava pensando, tenho conversado muito, acompanhado e conversado. O Ayatollah, ele vai para a casa dele sábado de manhã, senta com lideranças, sabendo que seria atacado. Tem gente infiltrada lá dentro. Que né? Assim, pô. Quem entregou repente, Maduro? Porque tem um contexto. Esse pessoal religioso, eu sou uma pessoa religiosa, né? A gente tem uma outra dimensão da realidade. Um homem já envelhecido, com câncer, né? Sentou lá. Eu acho que às vezes, de repente, ele sentou lá esperando a bomba cair para unir o país. Eu tenho essa impressão. Porque era óbvio que eles iam atacar, né? O prazo se extinguia naquele sábado. Ele ficou sentado na casa dele, ele estava na casa dele. Ele não se escondeu. Ele estava parece que numa reunião, né? E aquela morte dele uniu o país e acabou com qualquer dissidência interna, né? Tu não tem essa... Eu fiquei pensando, lógico que eu estou dando uma delirada aqui, dentro, mas assim... Tem curdos, tem de tudo. Tem um contexto, né? Porque uma pessoa que tem uma pegada, né? Tem todo um fundamentalismo religioso, é capaz de se sacrificar também, né? Eu acho que é esse o ponto que eu ia tocar. Isso, só para concluir, e se sacrifica, né, em nome da fé e vai para onde? Na fé. Para o paraíso. É isso. Vai para o paraíso. Eu acredito muito, eu fui cerca de 8 vezes já para o Oriente Médio. E o Irã talvez é o país mais moderado que eu tenha tido contato lá. Né? Que interessante, é passado o contrário para nós, né? A ponto, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes não tem muita ideia, mas o Irã, no parlamento iraniano, apesar de ser uma teocracia governada pela lei islâmica, para as várias religiões minoritárias, curdos, ortodoxos, coptas, judeus... Tem uma comunidade judaica enorme no Irã. Tem uma comunidade judaica enorme em Teherã, mas dentro do parlamento você tem uma cadeira para cada religião. Eu sei. Ou seja, cada religião tem assento no parlamento iraniano, pelo menos um assento, porque lá é o lugar, né, deles se expressarem também. Judeu. E são respeitados. E são ouvidos. A questão da vestimenta das mulheres, né? Você não vê grandes eventos, conforme você tem na Arábia Saudita, de você reprimir pessoas que cometem um crime pequeno na visão mais ultra-ortodoxa do Irã, do Islã. Então, nesse sentido, quando a gente olha o Irã, uma sociedade altamente desenvolvida, milenar, né, do ponto de vista cultural extremamente rico, um regime político, né, que aceita liberdades dentro da sociedade, ainda que com certo controle, mas existem, coisas que outros países não têm, tais como a Arábia Saudita. E quando você olha o papel que o Irã tem na região, isso espelha muito que os seus líderes... O Irã há mais de décadas é o país que não deu um tiro contra um vizinho. Com exceção da guerra Irã-Iraque, que foi o Iraque que começou, Saddam Hussein, por conta dos americanos. Sim. Não foi o Irã que deu o primeiro tiro. O Irã não dá o primeiro tiro em ninguém. Mas, aí que está, porque tem uma filosofia de levar o país adiante e não se comprometer com nada na região em termos de conflito. Isso reflete muito a liderança política do Irã. Quando você tem o Khamenei sendo martirizado, ali não é questão de vida ou morte. Ali é questão de você ter um país a governar, um movimento a liderar, e mesmo que isso custe a sua vida, que nem o próprio chanceler, o ministro das Relações Exteriores do Irã agora, faz uma semana. Foi morto, né? Não, ele está vivo. Não, teve um moderado que morreu, né? Aquele era o grande pensador do regime do Conselho Supremo. Mas você tem um ministro das Relações Exteriores do Irã, um cara super moderado, alguém muito afável em termos de diálogo, um negociador nato, né? Andando na rua.
Claro, com segurança ali e tal. Não, o próprio presidente do Irã estava andando na rua num evento que teve lá. Isso quer dizer que eles não, que nem o chanceler iraniano disse, o ministro das Relações Exteriores, nós não estamos preocupados em morrer. Porque a estrutura vai se manter, é um regime tão horizontalizado que sai a gente, vai vir alguém igual e vai continuar. Nossa vida não importa. Coisa diferente da Venezuela. Os americanos acharam que o Irã ia ser a nova Venezuela, porque na Venezuela se tirou a cabeça, o regime inteiro caiu. O comando dele. A Delcy agora, né, tá mais para lá do que para cá, né, com tá os mais americanos. para lá, não, tá totalmente para ele. Totalmente para lá, né? Quis ser modesto, né? É. E o Irã não. O Irã se tirou a cabeça, você matou toda a cúpula política, toda a cúpula militar e ele continua por quê? Porque está enraizado. Os protestos que a gente viu, né, você teve agentes do Mossad presos. Né? Mas eles estão infiltrados no mundo inteiro. O Lajitani, que é esse filósofo, um doutorado em filosofia ocidental que morreu, era o cara que mapeou todo o pessoal do Mossad lá fazendo os protestos. Policiais sendo mortos. Qual o protesto que mata um policial, que nem eles mataram lá? A descer pancada, pegar um monte de gente, um policial, né, que estava só ali para acompanhar, né, e que foi atacado. Finalizando esse ponto, os americanos acharam que tira a cabeça e o regime cai, que nem foi na Venezuela. E não é assim. E agora estão batendo cabeça. Não sabem o que fazer. Por outro lado, Israel instiga não só os americanos continuarem, mas agora criticando os europeus que não querem, tais como o primeiro-ministro da Espanha, né, que falou que nós não queremos que o nosso território seja usado para isso. E você tem ali o quê? Um impasse. E os iranianos também não retrocedendo, né, porque não quer que se repita mais. Mas é um massacre, né, meu amigo? Estão destruindo o país inteiro, viu? É triste porque nesse alto, processo tem um bando de quem covarde. paga é a população, né, civil. Tanto do Irã quanto de Israel também. Às vezes é lógico que do ponto de vista da representatividade, né, os israelenses, a população tem uma certa responsabilidade ao manter um Netanyahu no poder, assim como os Estados Unidos têm uma certa responsabilidade ao reeleger uma pessoa completamente sem preparo e perversa como o Trump, né? Ele teve, não pode mais. Saiu e voltou agora, né? Ele não pode. Nos Estados Unidos é o seguinte, você não pode passar... Aqui no Brasil você pode... O Lula vai ficar 2 mandatos. Se ele não morrer até o ano 3000, ele pode sair candidato lá. Não, lá são 2 mandatos na vida do cara, né? Isso. Ele não pode ter mais de 2 mandatos. E os reflexos no Brasil dessa crise do petróleo? A gente viu aí um absurdo, né? Por parte, até fiz um vídeo, botei nas redes e tudo, né? Tem posto de gasolina aumentando etanol. O que etanol tem a ver com o Irã, Israel e Estados Unidos? Aumentaram a gasolina que não aumentou R$1 nas refinarias. O diesel aumentou e o Lula, né, o governo Lula, zerou os impostos e os governadores de direita e de extrema-direita deixaram o ICMS rolando. Como é que você vê isso? Tem um impacto com a gente aqui? Eu acredito que a Operação Lava Jato, né, ela trouxe o desmonte, né? Não só pela prisão simbólica do Lula, ficar 580 dias preso, mas todo o clima do impeachment que foi criado, você ter a tentativa de você aniquilar os movimentos de esquerda no Brasil, que são múltiplos, né? Você tem várias vertentes. E o Bolsonaro, ele é, digamos, a cereja do bolo, né? Junto com aquele miliciano do mercado chamado Paulo Guedes. Quando a gente olha o que está acontecendo na política energética brasileira, desde 2016, é um verdadeiro desmonte. Entrega ao mercado, né? E sejamos todos felizes, se acontecer um evento externo, a gente vai ter que pagar, né? E hoje isso está mais do que claro. Quando você tem, de 2019 a 2021, a venda, a entrega da BR Distribuidora. Ali foi um crime, né? Em que você tira da Petrobras, que faz a política energética para valer no Brasil, junto com a Eletrobras. Venderam até a marca. Venderam tudo. E não venderam, não, entregaram. Troco de balinha. Isso, né? Tivesse vendido ao preço justo, exato, seria menos pior, né? Exatamente. Então, quando você entrega esse tipo de... né, não é uma empresa qualquer, é uma empresa estratégica que faz a política energética funcionar. E aí você vê essas aberrações a mais de 10 mil quilômetros de distância. Estoura um conflito que vai se prolongar.
Está muito claro que o Irã não quer parar, vai continuar bombardeando as instalações energéticas do Oriente Médio como um todo, pode chegar na Europa bombardeios, ou seja, a coisa vai degringolar. E aqui no Brasil a gente perdeu esse instrumento doado pelo senhor Paulo Guedes, e a ponto, e eles foram tão sacanas, né, de amarrar muito bem a coisa, é de você fazer com que a Petrobras não possa reestatizar, pela lei que eles criaram. Não possa reestatizar. Reestatizaram, entrar nas bombas de combustível de novo com uma nova empresa ou recomprando a BR até 2029. E as pessoas não sabem disso. Não sabem. Ou seja, a Cosan e a Shell, que foram um consórcio que venceu e criou essa empresa nova chamada Vibra, que é a antiga BR, até 2029 ela tem uma garantia de mercado que é dela. E mesmo que a Petrobras diminua na bomba, nas refinarias, eles aumentam, eles mantêm. A bomba faz lucro. Os donos... Aumenta o lucro. Aumenta o lucro dos caras. Então, assim, o presidente Lula pode reduzir ICMS, tá, mas aí tem os estados. Que além de perder a arrecadação no primeiro momento, até ser aprovada a transferência, tudo que foi o que o Beleza fez, né, às vésperas da eleição, o Bolsonaro, né? Além do mais, esses caras querem que o país se destabilize. Se a inflação estiver alta, é a melhor proposição. Ainda mais numa época, no ano eleitoral. Ano eleitoral. Então, essa guerra ela estoura no momento errado. Por quê? Porque você tem o Brasil aí totalmente amarrado com o que fizeram de 16 a 22. E a política energética foi entregue a frangada. Você pega o que fizeram com a Eletrobras. Né? O governo tem mais de 40% das ações da empresa, mas no conselho não pode ter mais que 10% do conselho. Você imagina o seguinte, você tem 10 assentos num conselho de administração de uma empresa desse tamanho. Né? Você tem 40% das ações, só que você só pode indicar um conselheiro. Perfeito, né? Para o mercado financeiro, né? Essa é a crítica que faz ao Lula, de não pegar o Congresso e literalmente fazer com que o Congresso ande com essas pautas de reversão a isso. Né? De fazer com que a empresa... Fizeram até um acordo agora junto com o TCU, o Supremo, para o governo, né, ter mais indicações de 3 a 4 de novo, mas ainda assim, né, com muita luta e muito acordo. Mas a BR Distribuidora foi um crime. Foi um crime que fizeram de tirar da sociedade brasileira uma capacidade de amortecer o impacto, que a Petrobras tem poder de fôlego financeiro e tecnologia e extrai petróleo, né? Quase está indo para 3 milhões de barris por dia de retirados. Né? Você não consegue fazer com que a empresa agora atue no sentido de proteger a sociedade brasileira, que é a quem ela serve. É um crime. Construída com o nosso dinheiro, né, Furtado? Construída com o dinheiro brasileiro. Suor, muito suor. Muito suor, né, cara? E com o sangue do Vargas. Sim, sim. O Vargas morreu por conta da Petrobras. Morreu não, levaram ele a se suicidar. Foi suicidado. Então você olha hoje, o cenário é sombrio. Porque o governo tenta fazer de tudo, você pega o governo atuando contra os juros, que a segunda maior taxa de juros real do mundo é brasileira, né? Ao mesmo tempo tem que fazer a economia crescer, ao mesmo tempo tem que fazer distribuição de renda, atuar agora no setor energético por causa de uma crise, né, que não foi nós que geramos, mas que a gente paga o pato, paga o impacto, né? E com um governo que sabotou, que foi o governo Bolsonaro que fez esse tipo de medida. Com o miliciano no Ministério da Fazenda, o miliciano do mercado, entregando na Bacia das Almas todo o patrimônio brasileiro. Então você não tem paralelo no mundo uma explicação na teoria econômica o que esses caras fizeram. E está aí o resultado. Verdade. Então, neste momento, a gente tem que lutar muito, né, professor? Eu acho que a gente vive um momento... Não sei o que é. Pode deixar que depois eu corto. Depois eu corto, não tem problema, que a gente está gravando. Danado. Eu acho que a gente vive hoje um momento que é singular, né, na história brasileira, né, e na história do mundo. Do ponto de vista mundial, a gente está num momento de crise. Uma crise sistêmica, uma crise estrutural. É uma crise estrutural do capitalismo também. Do capitalismo, mas ao mesmo tempo você tem um capitalismo que está avançando na China de uma certa forma, entendeu? Eu acredito que o modelo de sociedade ocidental naufragou. Acho que não é nem tanto o capitalismo, porque senão o capitalismo chinês estaria morrendo junto. Né? Na verdade, a China está ocupando todos os espaços porque ela está usando o capitalismo para isso. Sim, sim. Né? Com uma diretriz estatal, política para isso. Então, você tem o capitalismo ocidental morrendo. Que é um capitalismo individualista, curto-prazista, de desmonte, de pauperização, de desigualdade de renda e riqueza aumentando.
né? E esse sistema não dá mais certo. E, ao mesmo tempo, nós temos no mundo esses dois modelos, o chinês de crescimento, inclusão, redução da pobreza, desenvolvimento tecnológico, um povo sendo dono do seu próprio nariz, de outro esse modelo totalmente fracassado, e é o que a gente vai ver agora, esses dois modelos, nacional, inclusivo, de desenvolvimento, de luta por melhores condições. O presidente Lula sempre fala, a minha guerra é única, é contra a fome. Basta a gente sair aqui fora, a gente vê a condição do povo, como é que está, ainda, né? Ainda, 2026, depois de tudo que foi feito ainda. Num país que é o maior produtor de grãos do mundo, de alimentos, proteína animal. Proteína animal, principalmente. Né? Nós temos mais bois do que gente aqui. Que acabou de sair do mapa da fome agora de novo, porque 25, tinha voltado. 24 para 25. 2014 saiu, voltou com o cidadão no governo e agora saiu de novo. Ou seja, e é isso que está em disputa. Né? E eu acho que a gente, enquanto, né, vocês, no caso, tem essa exposição de trazer o debate, né, de conscientizar as pessoas, é fundamental. Porque na eleição agora em outubro, ou a gente continua esses avanços ainda que a passo de tartaruga, mas continua, né? E realiza talvez um dia, né, aquilo que o Darcy disse, né, da civilização dos trópicos, tudo. É um país multiétnico, multicultural, nos trópicos, no sul global, ou caminha de novo para o que estava aí. Né? Ou pior, né, hoje em dia, né? Eu acho que vai ser pior. O risco para 2016 ao eleger o Flávio Bolsonaro é, por exemplo, terminar com as garantias trabalhistas, trabalhar 12 horas, como está acontecendo na Argentina, e ainda correr o risco de receber em alimento em vez de em dinheiro. Exatamente. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Esse risco é real a partir, se a gente não der continuidade ao projeto do governo Lula, né, meu irmão? Eu acredito muito fortemente nisso. Acho que a gente está num divisor de águas no mundo e no Brasil que eles vão vir agora para tampar a tampa do caixão. A gente já está tentando sair do caixão e falar, estamos vivos, né? Desde que o Lula se elegeu. A gente está vivo, a gente está aqui e a gente quer continuar a viver. Se eles voltarem, eu acredito que é terra arrasada. Aí, que aula que nós tivemos hoje, hein? Fala a verdade. É bom aprender, né? Assim, eu não conhecia, Luiz, eu não conhecia você. Né? Foi um prazer. Fantástico, né? viu? Conhecer. Fantástico. O melhor de tudo, Furtado, corintiano. Isso tá na alma. Isso aí, infelizmente, isso está infiltrado em tudo quanto é lugar, rapaz. Não tem jeito. Que nem tiririca, né? Nós canta canto, né? Isso aí tu tira. Lá no norte tem uma plantinha, né? Eu sou nordestino, sou cearense. Quando escurece que vai chover, ela já começa a nascer. A gente chama de babuja. Babuja. Procura lá. É uma plantinha verdinha. Aí mesmo, em pista. Toma conta de tudo. Toma conta de tudo. Né? Que nem corintiano. Não espera nem a chuva. Corintiano. Professor, fica à vontade para fazer as considerações finais aí. Bom, eu agradeço, né, a nobre gentileza de ter me convidado, enfim, a gente ter esse bate-papo extremamente agradável. Espero que, né, a gente continue a dialogar, não só comigo, mas com outras pessoas sobre esse tema. Um tema que tem enorme impacto com o Brasil, que, né, afeta diretamente a população, basta ver aí o preço dos combustíveis, vai afetar o pãozinho, né, porque é caminhão. E que a gente possa sempre pensar no Brasil, né? Essa terra, quando a gente já olhou muito o mundo, já viajou muito, sabe como é que é lá fora, como é que as coisas são lá fora, a gente percebe como essa terra é abençoada. Né? E a gente tem que falar sobre o Brasil, falar como o Brasil está no mundo, que impacta o Brasil, porque essa terra merece a luta. O Brasil merece a luta e espero, né, ver o podcast de vocês e a gente sempre dialogando, enfim, com outros convidados. E agradeço muito. Com certeza que vai ser fantástico. Meu irmão, finaliza aí para nós. Eu, na realidade, eu fiquei... eu estava temeroso, né, com um tema tão explosivo como esse, né? A gente fosse, na realidade, chegar a uma análises outras, né? Porque eu tenho um lado. Aqui todos nós temos lado, você tem lado, eu tenho lado. Né? Eu acho que as pessoas que, na realidade, que pensam, que raciocinam, né, tem que ter lado. Né? E a gente está realmente... eu acho que falo por nós estamos muito satisfeitos, né? Satisfeitíssimos com a tua vinda aqui, né, com a aula que você deu para a gente, né, com essa troca de experiências, né, você
no mundo acadêmico, aí a gente aqui no mundo real, quando eu digo real, real das ruas, né? Da batida, sim. Aí da luta. Né? Da luta, né? Eu lá na Câmara, esse aqui no meio dos servidores públicos aí, sindicalista de primeira linha, só que nunca assumiu uma direção sindical, mas é sindicalista, esse é dos bons, né? Mas te agradecer, né? Te agradecer, não só pela aula, mas pela presença, pela sapiência, pela sabedoria, né? Por dominar um assunto tão complexo. Não é todo mundo que faz uma análise conjuntural como você fez aqui, né? Analisar a conjuntura nacional já é difícil, imagina analisar a conjuntura internacional como você fez, com os conflitos que estão existindo, indo buscar na história, né? Partindo aí praticamente depois da Depressão Americana, na década de 30, passando, enfim, chegando aos dias atuais, né? Eu achei que foi muito bom. Acho que também as pessoas, né? Com certeza. As pessoas como a gente, ficaram felizes, né? E queria também, se você me permite, encerrar o nosso... Por favor, meu irmão. Queria também agradecer a todos vocês aí que, de uma forma ou de outra, concordando ou não com o nosso debate, né? Porque é isso, não existe... Existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdade, às vezes, a verdadeira, né? Mas espero que vocês tenham gostado daqui da conversa, né? A ideia da gente é ouvir para construir, ouvir para aprender, né? E eu concordo com você, Luiz, quando você fala, né, do nosso país, né? Esse é um país maravilhoso, maravilhoso. Né? Essa coisa de... Tem um time aí que se diz que é patriota, né? Tá totalmente, às vezes, não tão... O patriota, né? Não tem como idolatria, né, os irmãos do Norte, né? Eu acho que os patriotas mesmo têm como idolatria a nossa pátria, o nosso povo, né? Concordando ou não, defendendo o nosso Estado, a nossa democracia, sim, as possibilidades democráticas de que os governos devem se suceder democraticamente através do voto, respeitar isso, né? Isso. Então é isso, gente. Um grande abraço, um beijão em todos vocês e as considerações finais aqui do cabeça, né? A gente deste fez podcast. Uma medição, eu e ele, e eu cheguei infelizmente, a minha cabeça é maior que a dele. Literalmente. Mas assim, gente, gratidão, foi um papo maravilhoso, professor. Parabéns, meu irmãozão. Parabéns também, tamo junto. E assim, em breve estaremos nas redes com a estreia. Um beijão a todos, gratidão, um abração. Tchau, tchau.